Bom dia, pessoal, como estão? Tudo bem? Olha só, então o dólar, o que que ele fez? Ele abre abaixo do caixote de fechamento, ó, ele abre abaixo do caixote, tenta fechar, fecha o gap. Quando ele fecha o gap, segundo a nossa técnica, né, a gente entende que ele vai dar continuidade de compra. Ele fechou o gap, então ele tende a ter a continuidade do dia anterior. E dois pontos que chamaram atenção é que quando ele fecha esse gap e ele volta a perder uns fundos, ele tem a única missão de vir até mais embaixo para capturar a liquidez que já existia aqui. E talvez fazer a correção, né, do dia. A correção do dia, ela é feita ali no teste de 50 e de 618. Vamos ver onde é que ele foi. Ele foi no teste de mínimas, foi no 80 até, ó. Ele foi no 5292. Por quê? Porque quando ele fecha o gap, ele não consegue ganhar o caixote do fechamento, não consegue ganhar o topo, e aí ele não consegue ir para o teste de máximas primeiro. Então, aí ele falha o teste máximo e vai para o teste de mínimas. Como ele também não perde o fundo, e a missão dele era capturar a liquidez, quando ele captura essas duas liquidezes que tinha aqui embaixo, aí ele volta para a configuração de alta, tá? Então, conforme vocês vão treinando a técnica, vocês vão entendendo. Outro ponto importante também é a definição. O primeiro candle do dia, qual era a configuração dele, e o primeiro pivô do dia, quando ele arma para compra ou para venda. Isso é importante vocês terem a ideia. Quando é que eu defino o primeiro pivô do dia? Normalmente, ele se define bem quando ele está em tendência já nos primeiros movimentos. Como ele está fazendo capturas de liquidez aqui, sem perder a mínima do dia anterior, o preço está trabalhando dentro do preço, né, do dia anterior. Se a gente botar no diário, a gente vai ver que ele inicia um dojizinho, né, que ele faz um movimento de alta, depois um movimento de baixa, porque ele falhou, né, aqui no teste de máximas, né, quando fecha o gap, ele vai para o teste de mínimas. Daí a gente tem que observar. Dois pontos importantes, tá? Normalmente o primeiro pivô do dia ele dá até umas 9h30, 10 horas. Aqui ele se estende um pouco mais, ó. Mas se a gente ampliar, né? Eu gosto não de trabalhar tão ampliado, até falo sobre isso com o pessoal da mentoria. Não trabalho olhando candle a candle, que isso aí só vai confundir vocês. A gente tinha desenhado essa possibilidade desse movimento, né? Ó, aqui, ó. Tá? Mas aqui que eu acho que é importante, esse primeiro pivô, ele é de alta, tá? Olha aqui. Então, o que é um pivô? Eu tenho uma mínima, uma máxima e uma mínima. Depois eu vou ter as quebras de fundos ou de topo, ok? E esse primeiro pivô é comprador, tá? Depois ele tem um micro pivô, depois ele tem uma tendência mais para venda até pegar liquidez e depois ele troca. Bom, em relação a isso, o primeiro candle do dia, ele foi violado no topo e no fundo pelo candle 2. Isso mostra que ele é um candle de reversão. Ou seja, o preço passa por ele várias vezes, tá? Até se definir. Então, é isso que a gente tem que ter atenção. Tem gente que não opera a abertura quando percebe esse tipo de configuração. Espera o mercado abrir. Então, espera às 10 horas para, aí sim, a partir dali, montar o seu trade system, né? Mas se a gente for fazer aquelas projeções, quando a gente está em continuidade assim, aqui é o primeiro pivô do dia. Quando a gente está nesse estudo de continuidade, a gente pode fazer a projeção pelo pivô das 10. Então, que já abriu o mercado, vai tá abrindo as ações, né, a bolsa, né? Então, tem essa possibilidade aqui. Como ele não é o primeiro, né, que o primeiro seria esse aqui já seria uma outra configuração, normalmente eu puxo para baixo, tá? Então, onde é que eu coloco aqui, ó? Eu vou colocar, ó, eu tenho uma mínima, uma máxima e uma mínima. Isso aqui faz parte do mesmo. Aqui, aí eu coloco no segundo embaixo, tá? O segundo fundo maior. Esse aqui, como ele fez só um pullbackzinho, dá para considerar aqui um ruído, né? E aí, assim, a gente vai ver se ele chegou a entrar ou se ele negou o 23.
Deixa eu só tirar isso de baixo aqui pra vocês entenderem. Aqui é o caixote de fechamento. Vou puxar pra cá que eu vou usar ele aqui. Então, qual é a leitura aqui? Peraí que eu tô com mais de um aqui em cima. Então, a leitura é o seguinte, ele tem que ganhar a região de 23. Ó, essa região aqui ele tem que ganhar a região de 23. E ele não pode mais perder o primeiro pivô que eu tô considerando. Se ele perde esses fundos, aí ele mudou a tendência, tá? Então, ele já pegou o alvo e mudou a tendência. Normalmente, a gente busca o alvo de 161.8 a 200, tá? E aí, ele vai lá, tá? Gente, isso todo dia isso acontece. Então, o que eu peço para vocês? Treinem a leitura de abertura, tá? Treinem a leitura de abertura, porque isso aqui é fantástico, essa distribuição aqui do dólar, tá? Treinem isso. Então, assim, ele não negou 23, ele tem que ganhar os 50. Ganhando 50, tá? E parando de acumular tanto, né? Porque aqui ele cria uma região de POC, né? Aqui ele cria uma nova região de distribuição, um P0. Então, a partir daqui que a gente tem as amplitudes, né? Negativas e positivas. Para quem usa o TP marcações, usa em cima, baseado também em cima desses pontos, né? Para mais e para menos. Então, é importante vocês terem essa leitura, tá? E olha só a força desses pivôs, né? Mas aqui ele fecha o dia com uma posição mais negativa, porém acima da região de 50. Bom, pensando nisso, a gente vê que hoje a nossa região de fechamento é a máxima e a mínima antes do dia fechar. Vai estar aqui, tá? Porém, ele pode abrir em gap. Que gap que ele pode abrir? Vai abrir em gap de correção. Bastante vendedores posicionados no final do dia. A correção, ela sempre vai ser em 618 da mínima para máxima que o dia fez. Então, ele tem aquela possibilidade novamente que eu falo. Onde é que ele deixou liquidez aqui? Muita liquidez aqui nessa região. Ó, a região de POC, né? Ele deixa muita liquidez aqui. Mas qual é a liquidez que ele não buscou? A de baixo, tá? A de baixo desse caixote aqui. Que seria essa aqui. Aqui, ó, tá? Essa liquidez aqui. Ele pode querer manipular esse fundo, fechar o gap e subir. Fazer o mesmo movimento que fez ontem. Ou até mesmo abrir em gap, né? Então, primeiro a gente vai fazer a marcação. Máxima e a mínima do dia. Até esse aqui que ele já pegou, a gente tira. Esse de cima que ele pegou, essa liquidez de cima, a gente tira. Esse aqui eu acredito que ele já tenha pego. Ó. E o que eu não gostaria, que ele ficasse andando muito de lado aqui, ó. Tá? E deixa eu ver se botaram o payroll hoje no calendário. Não. Hoje é sexta, dia 14. Nada, ó. Não tem payroll ainda. Poxa vida. Bom, não tendo payroll, pode ser que ele fique andando de lado nessas regiões, né? Ó, fazendo teste mínimo, teste máximo, teste mínimo, teste máximo. Ele pode ficar fazendo essas oscilações também, tá? Acumulando aqui nessa região aqui. Então, o que é importante a gente olhar? Se ele for acumular onde ele não pegou a liquidez. Então, ele tem liquidez embaixo, ele tem liquidez aqui para pegar, ó. Ele tem essa liquidez aqui de baixo para pegar. E ele tem uma mais embaixo ainda, ó. Aqui, nessa região aqui, tá vendo? Ele tem esse ponto aqui também. Então, se ele vir para venda hoje, ele vem para cá. Para compra, a gente tinha um alvo de ontem, né? A gente já tinha falado de alvo, ele tem liquidez em cima e embaixo. Quando que o mercado anda de lado? Quando ele tem liquidez em cima e embaixo para pegar. Isso é a configuração, tá?
Então, se vocês observar, o preço ele já rompeu a máxima de ontem. Isso é favorável para compra. O dia foi mais comprador, isso é bom. Mas a região que o mercado vai abrir hoje é que vai definir, ó, um ponto de correção. Então, o que eu preciso olhar? Observar, ó, faz assim, ó, a máxima para a mínima do dia de ontem, tá? Eu não vou considerar nem a macro, que é a referência, que é o dia maior, né? E nem essa pernada aqui, que seria a pernada vendedora maior, tá? Então, assim, no macro é vendedor ainda, porque não ganhou o topo da venda. No micro é comprador, tá? E se a gente olhar no médio, andando de lado. Então, vocês têm que ter essa interpretação para entender a decisão de vocês. É por isso que os traders perdem muito dinheiro, porque não conseguem entender essa complexidade. Não é fácil. Tem que estudar e treinar muito esse tipo de leitura. Mas ela é possível, tá? Então, assim, é importante. Se ele abrir abaixo do 38, e perdeu 50, e ele vem no teste de 61, aqui uma frenagem. Perdeu 61, teste de mínimas 80. Perdeu no 80, aí ele vai na efetividade de buscar essa liquidez. E depois ele pode criar aqui uma estrutura de alta para vir para o teste de 80%, né? Nessa região aqui. Essa é a configuração que ele pode fazer, tá? Lembrando que, se ele abrir no preço, ele pode também abrir acima, né? Ele abre no preço e já ganha o 38. E aí ele já vai para o rompimento. Pode fazer esse movimento também, tá? Pode fazer esse movimento. E pode, inclusive, até abrir em gap acima da região de 20. Também vai para o teste de máxima. Por quê? Porque eu tenho dois pontos de liquidez para buscar aqui em cima e um alvo da macro. Lembrando que, por projeção, o dia de ontem fez um grande pivô, né, de alta, ó, deixando pra gente também alvos lá para cima, tá? Mas ele tem que ganhar essas regiões aqui, ele já tem que abrir acima, né, dos 50, abrir acima do 80 seria o ideal para ele já ir pro rompimento. Então, a gente precisa ter esse cuidado aqui, tá? Então, era isso. Como ele tá num fundo, né? Ele tá andando de lado, pode ser que ele vire comprador realmente. Para isso, tem que ganhar o topo da macro. Isso é o dólar, tá? E o índice? Olha só, o índice fez o movimento que a gente tinha estudado, esse movimento mais vendedor, só que como ele tinha um ponto de liquidez aqui, ó, ele vem buscar esse ponto, tá? Que era os 160 mil. Mas não ganhou a máxima, tá vendo? Ele não ganhou essa região. Ele deu um piquezinho aqui e voltou. E aí configurou a venda, que é o que nós tínhamos previsto, tá? Um dos pontos, né? Uma das possibilidades. Tem algo para baixo? Tem. Tá, comprador aqui finalizou o dia com uma pequena LTAzinha, ó, tá vendo? Finalizou o dia aqui. Aí seria importante vocês colocar um canal para estudar isso. E também deixa a marcação aqui, ó, da macro, né, dos topos. E coloca o caixote do fechamento no ponto de fechamento, que é a máxima e a mínima que o preço faz antes dele fechar, ó. Eu gosto de usar essa região aqui. A mesma leitura. Embora o índice tenha feito esse pico de liquidez para buscar ela, ele tentou, né, como eu falei, fechar, né, o fractal na região de 80, tá negando o término dele, mas depois dessa compra aqui, dessa abertura, que ele até fez esse Wzinho, ó, que se vocês olhar, que a gente usa muito o W, né, olha aqui, ó, ele faz o W e sobe, né, quando ele faz esse movimento, aí a gente olha também como é que foi o primeiro candle do dia. Ó, ele foi um candle que ele foi violado somente na mínima, mostrando força vendedora, né? Então, ele era um candle mais direcional. Porém, quando ele faz o W nesse fundo, ó, ele vai buscar liquidez de topo, tá? É aquele mesmo movimento que eu falei, o mercado fica melhor
ali depois da abertura, porque ali tu tem realmente um movimento, fluxo entrando, né? Então, seria importante olhar esses dois horários. E o fluxo que entrou com a abertura das ações foi mais comprador. E eu acredito que é por causa do resultado dos bancos, né? Apareceu os indicadores ontem, né? Dos bancos bem favorável. Porém, o mercado estava com dívida vendedora, a gente já tinha colocado esse ponto aqui embaixo, com uma possibilidade dele buscar. E se a gente olhar esse arredondamento ao contrário aqui, né? Ele mostra a presença de briga de compradores presentes com vendedores querendo vender, mas ele já deixa ali um primeiro pivôzinho, micro pivô, né, do dia, mostrando ali um alvo, tá? E aí, pelo tamanho do pivô, tu vê que o mercado ele tá curto, tá? Ó, pelo pivô que ele deu, né, pela configuração desse pivô, ele já te dá um mercado mais curto. Então, a gente busca aqueles alvos, né, entre 161 e 200, depois que ele, claro, quem vendeu aqui em cima e arriscou, né, eu gosto de confirmar quando o preço, ele perde o primeiro, ou 50% do primeiro candle do dia. Ali eu gosto de arriscar mais para venda, mas mostrou realmente o mercado mais curto, ó. Então, ele deu a venda lá de cima, ele configurou, né, o M, né, que a gente gosta de trabalhar, ele configura o M vendedor e ele faz um topo menor que o primeiro topo que ele fez aquela compra na abertura das ações, ó. Então, isso também configura a venda. Ele faz umas estruturas que a gente chama de borboletas, né, são as butterflies, ó, ele dá a butterfly, mas ele não chega a pagar toda ela e já vira, faz o M vendedor. Quando ele faz esse M vendedor, aí ele vem buscar o alvo entre 161 e 200, tá? E ele pega justamente esse alvo. A gente cria o canal agora, aí vai conduzindo ali o trade. O que eu gostaria realmente, né? Aí eu mostrando aqui para vocês, tirando o alvo e mostrando as retrações possíveis que ele pode fazer. Pego o preço, pego máxima, mínima do dia. E agora eu vou fazendo as estruturas. Deixa eu só inverter o Fibonacci. Não, eu deixo 100% na máxima e o 0 na mínima, no caso da venda, até por ser uma retração também, né? Vou estudar a retração agora, não vou estudar amplitude, né? Se fosse só a amplitude, seria o contrário. É o 0 em cima e o 100 embaixo. Agora eu vou estudar a retração, que quando ele constrói esse canal, ele está fazendo a retração da venda, tá? Que seria desse topo para esse fundo. Essa venda que deu no dia, embora tenha dado compras, né, na abertura e lateralização, tá? Bom, o que eu vejo aqui, ó? Eu vejo que o mercado tá buscando o teste na região de 50%, tá? Porém, se ele abre no preço, olha que interessante. Vocês estão vendo que o 38 tá bem aqui? Ele abre no preço, ou ele já abre e não fecha, mas já abre em baixa, e aí faz a configuração, perdendo essa região, há uma possibilidade grande dele descer, tá? E já criar tendência vendedora. Isso é importante a gente lembrar, para criar a tendência vendedora, tá? Os alvos são os mesmos que a gente falou ontem. Os alvos de venda, tá? Não mudou. Ainda o estudo é o mesmo, não mudou. Ele ainda tem essa região para buscar, essa liquidez para pegar. Tem liquidez, né, de fundo para buscar aqui nessa região, desse fundo aqui, ó. Desse fundo aqui, desse fundo aqui. Ele tem 3 fundos aqui para pegar liquidez, né? E eu acho que é importante, por quê? Porque aqui o pessoal vende, né? Vende, o mercado compra. Aí o pessoal vende de novo, faz um topo menor, mercado compra, né? Então, essa estrutura aqui deixa bastante liquidez para ele poder buscar agora, nessa abertura, tá? Ou ele pode fazer o efeito chicote também, né? Fazer a busca de liquidez aqui, primeiro, aqui também tem, fazer um novo teste de máximas, né? Então, ele pode também subir,
pegar essa liquidez e depois trocar para venda e pegar a liquidez de baixo. Porque, novamente, tem liquidez em cima e liquidez embaixo para buscar. A liquidez em cima são referente a essa região aqui, a essa região aqui, a essa região aqui. Isso são pontos de liquidez que o mercado cria, né? Quando a gente compra, ele vende, e aqui quando a gente vende, ele compra. É o contrário, tá? E os stops da galerinha ficou aí, e ficou a liquidez para buscar. Certo, pessoal? Então, tá aqui a configuração do índice, o que eu acredito que pode acontecer. Ele ganhou a mínima, né? Não, ele fez um inside candle no diário. Eu acredito que ficou um inside candle. Aqui tem os estudos. Os nossos estudos, ó. Vamos olhar no diário como é que ele tá. Tá andando de lado num topo, mas já fez a estrelinha de reversão, ó. Então, mesma coisa, ele não pode ganhar os topos, né? Não pode ganhar o topo do dia anterior, tá vendo? E já buscou o 61 da macro, ele já foi no alvo. Até vou tirar aqui porque ele já pagou esse alvo aqui, tá? E no macro ele já pagou o fractal, por isso que ele pode estar em ponto de reversão. Ele pode estar mudando para esse fractal aqui vendedor, nessa região, tá? Então, é isso que a gente está buscando, certo? Para ele fazer um pullback, quem sabe voar mais. Mas eu acredito que nós estamos num ponto de pullback da macro, tá? Para ele subir mais. Certo? Bons trades, boa sexta. Lembrando que hoje operem só de manhã, pessoal. Normalmente na sexta, se amanhã não for muito trancada, operem só de manhã, porque na sexta de tarde é só para pegar o stop da galera. Fechou? E usem, né, o IRS aqui, ó. Usem indicadores de apoio que vão ajudar vocês também. Sucesso a todos, bons trades.